Olá pessoal, professor Carlos, sejam bem-vindos. Hoje estamos em mais uma ministração, né? Deixa eu preparar meu material aqui, né? Para que você possa entender um pouco mais sobre comportamentos, sobre como funciona os comportamentos. Nós estamos ministrando no Face, né? Através dessas lives, estamos ministrando sobre psicanálise para terapias e a nossa intenção é exatamente formar novos psicanalistas. Nós somos uma escola, né? E nós somos um curso EAD, que é a escola Centro de Psicanálise do Brasil, né? E depois a gente passa como encontrar isso na net, né? E você vai procurar tudo direitinho lá e vai encontrar a nossa escola. As pessoas que quiserem aprender, né, quiserem fazer o curso de psicanálise, podem ter acesso a nós através do número 017 997 66 49 27 ou também 997 19 56 98. E aí você entra em contato comigo, conversamos, e aí você concordando em estar conosco e ser um dos nossos alunos, aí eu te levo, né? Te coloco lá no nosso grupo, na nossa plataforma da nossa escola, é uma plataforma do curso EAD. E aí você vai entrar ali e vai ter todo o material que é ministrado, vai estar lá na nossa plataforma e você vai poder, né, participar. E já temos, né, a Virgínia Loyola, mulher de Deus, uma bênção, Deus abençoe você. Seja bem-vindo mais uma vez. E também a Railda, né, uma filhona, Railda, e o seu esposo, Deus abençoe. Depois eu vou ver aquilo lá que a gente, né, aquela encomenda lá tinha combinado para levar aí, e aí depois nós entramos em contato. Veja bem, quem mais está aqui nos acompanhando na nossa live aqui? A Railda, o Fábio Pereira, e aí? Fábio, Deus abençoe, tá bom? Fique na paz, amém? Então, queridos, estamos ministrando exatamente para que as pessoas tenham conhecimento de psicanálise. Lembrando que nós temos alunos, né, que estão nos assistindo. Nós temos a Fátima, né, que é a nossa aluna na Espanha, né, que está acompanhando também as ministrações. Temos alunos também lá de Ribeirão Preto. Temos alunos também lá de Santa Catarina, que é o Flávio Zomer, né? E temos alunos também daqui da região de Fernandópolis, Votuporanga, também de Pereira Barreto, né? Também temos alunos também lá para o lado de Indiaporã, e assim por diante. Temos alunos de vários locais do Brasil, aqui do estado de São Paulo também, de alguns estados do Brasil, e também lá da Espanha, né? Que é a nossa aluna Fátima Alves. Deus abençoe tua vida, seja bem-vinda também. A Ana Maria, né? Amém, Deus abençoe também, né? Essa Ana Maria é uma filha espiritual minha, Bom, Deus abençoe a todos vocês e vamos para a ministração. Queridos, hoje eu vou ministrar sobre a questão da atividade da medicação no cognitivo, que é o corpo. Compreende? E é interessante, porque aí vai pegar um monte de gente, né? Tem gente que acha que o que está sendo medicado, ele vai ser curado emocionalmente, né? Tem gente que pensa que é assim. Não entende muito bem esse lance, né? E o que acontece nesse lance da medicação. Mas eu quero que você entenda para que servem as medicações, e vamos entrar na questão do que acontece, que a pessoa chega ao ponto de tomar uma medicação. Eu estou tomando medicação porque eu tô com depressão. Tá, mas o que é depressão? Né? Silmara Sanches, uma das nossas alunas. Boa noite, Silmara. Deus abençoe. Amém? Seja bem-vinda. Hoje começamos um pouco mais tarde, queridos, porque eu estava preparando aí algumas coisas para poder falar com vocês. E, né, essa questão de medicação, ela realmente é muito profunda e tem medicação para tudo. Aliás, né, no Brasil, quem é que vive bem? Supermercado, posto de gasolina e farmácia. Porque esse povo vive
do povo mesmo, do consumo do povo, porque o povo precisa mesmo, o povo consome, e enfim. Você sabia que o Brasil é um dos países que consome mais drogas em todo o mundo? Você sabia? Mas por quê? Por que as pessoas consomem tantas drogas? Primeiro, queridos, eu quero que você entenda. Luiz Carneiro, meu grande amigo, um abraço. Deus te abençoe, a ti e a tua família também, tá bom? Amém? Seja bem-vindo. E hoje, queridos que estão chegando aí, né? Vamos falar sobre exatamente a medicação no corpo. Eu sou o professor Carlos, as pessoas me conhecem como professor Carlos Fraga, né? Porque eu também dou aula de música, e também como Carlos Lima, e amém. Mas meu nome é João Carlos de Oliveira Lima, tá? E aí, queridos, eu quero falar sobre essa questão. Por que é que estamos ministrando? Eu sou neuropsicólogo e também sou psicanalista. E eu estou aqui ministrando no Face para as pessoas entenderem um pouco mais sobre psicanálise. E os alunos que estão conosco fazendo o curso de psicanálise vão receber a certificação em psicanálise. E aí vão ter o suporte depois e beleza. Bom, vamos à matéria. O que é antidepressivo? Veja bem, antidepressivo são drogas, medicações que vão atuar contra a depressão, ou seja, contra o comportamento depressivo. Mas primeiro, eu quero que você entenda um princípio da depressão, que as pessoas elas não entendem, não compreendem porque não entendem, né? Nunca ouviram falar. Veja bem, quando, queridos, você está, você que eu digo uma pessoa, né? O ser humano, ele pensa no negócio, aí tenta resolver um negócio, aí não consegue. Aí vem uma outra situação, tenta resolver e não consegue. Aí tenta resolver um monte de outras coisas, não consegue. Aí tenta resolver outras coisas, não consegue. Ele vai pensando toda hora como vai resolver aquilo ali. E o que acontece? Muitas coisas surgem no mesmo momento. E a pessoa vai juntando na mente tudo aquilo. Então esse juntar é que vai gerar na mente imaginações. Por quê? Todo o quadro que vai para a mente. Todo quadro criado na mente. O corpo, ele não entende, a nossa memória, gente, não entende se aquilo que você pensou, ele é resultado de alguma coisa que é imaginária, ou se você aconteceu na vida real, e aí você memorizou aquilo ali, né? Janaína, seja bem-vinda, também o Christian Vicente, seja bem-vindo também. E aí o que acontece? Toda imaginação, o cérebro é muito inteligente, mas não consegue perceber se aquela imaginação é uma imaginação ou aquela imaginação, aquele quadro, na verdade, criado na mente, é resultado de alguma coisa que a pessoa viu acontecendo no mundo real e ela memorizou aquilo. A mente não consegue decidir isso. Compreende? Como não consegue decidir isso? Por exemplo, se você viu uma pessoa brigando com a outra e deu um tapa na cara da outra, por exemplo. Deu um tapa na cara da outra, aí a pessoa vai sentir, ela sente, viu aquilo ali, meu Deus, o que está acontecendo? O que está rolando? Eu vou ali acudir e tal, o que está... Gente, vamos chamar a polícia, vamos... Enfim, a pessoa viu aquilo ali, os olhos viram, a visão passou uma leitura para os neurônios que vai produzir no corpo dela a sensação de desespero, de pânico por ver as pessoas brigando e mandar um tapa na cara da outra. Compreende? A mente viu, a pessoa viu, então o corpo vai gerar aquilo que a mente viu, porque viu, está acontecendo, então vai gerando as sensações. Mas a mente viu. Compreende? Bom, boa noite, Rosângela Brandão, seja bem-vinda. Como a mente viu, o corpo vai reagir dentro daquilo que a mente viu. Compreende? Entretanto, quando uma coisa não aconteceu no mundo real, mas a pessoa imaginou duas pessoas brigando e se esborrachando ali, batendo, e deu um tapão na cara da outra. A pessoa imaginou. Como ela imaginou, o cérebro também vai passar as mesmas sensações para o corpo, como se tivesse acontecido no mundo real. É isso que eu quero que você entenda. Que no mundo da imaginação, a mente, o cérebro, ele vai trazendo para o corpo as sensações daquilo que pensou, daquilo que imaginou. Então,
Uma pessoa que se imagina forte, vencedora, vai superar, e ela acredita, e ela compreende, ela gera esperança, tudo aquilo vai na mente, né? Não vai dar certo, eu acredito, eu posso, eu não estou vendo, mas eu tenho fé, né? Aliás, o que é fé? Fé é acreditar num negócio que não aconteceu, mas a pessoa está acreditando. Ou seja, ela está gerando estrutura de paz porque ela acredita, não tem, mas acredita. E esse acreditar vai passar para a mente, para o cérebro, o acreditar de que vai vencer, e a mente vai produzir a sensação de prazer, de paz, e que não precisa a pessoa se desesperar porque vai chegar, ela acredita, tá entendendo? A pessoa, a fé depende da imaginação do que vai acontecer, tá? Então toda a imaginação ela vai produzir efeito. Agora, quem é que vai transformar isso em efeito no corpo? É uma coisa chamada sistema límbico. O sistema límbico é uma área da nossa mente, do nosso cérebro, que lá se decide o que é emocional e o que é racional. Então, quando um pensamento ele é normal, né, e foi feita uma leitura e concluiu, e a pessoa pensou e concluiu o pensamento, beleza. Quando a pessoa, geralmente quando vai relaxar, dormir, o cérebro faz uma limpeza. Aí, que é o chamado pré-consciente. O pré-consciente vai fazer uma limpeza, vai decidir o que é relevante ou não. O que vai ficar na memória, que marcou aquele dia, seja alegre, seja triste, marcou, vai ficar gravado na memória e vai jogar no inconsciente. Tá, tudo bem. Na semana que vem, na segunda-feira, eu vou repassar toda a matéria. A primeira aula, a segunda aula e a terceira aula, né? Vou repassar tudo para as pessoas se atualizarem, tá? Segunda-feira ou terça-feira eu vou mandar no Facebook aí. Acredito que na terça-feira às 8 da noite, tá? Vou estar aqui, ao vivo. Bom, aí a mente, o sistema límbico, ele vai pensar naquilo ali e vai decidir se aquilo que você pensou vai produzir sensações no corpo, ou se apenas, quando digo sensações, é alguma consequência. Por exemplo, eu pensei, estou imaginando que eu estou levando uma queda, sendo atropelado por um carro. A pessoa vai sentir aquilo. Então, aquilo ali vai passar para o corpo. Tá, quando é um pensamento, essas sensações vão vindo, e vai vindo, e vai vindo, e a pessoa vai tendo a sensação, mas aquilo ali não vai produzir um transtorno. Agora, quando aquilo vai se enraizando e vira um problema, tipo assim, vai provocar uma situação que você quer resolver. E você fica imaginando como vai resolver aquilo ali. E fica imaginando como vai resolver aquilo, uma outra situação, uma outra, e vai surgindo. A pessoa não consegue resolver porque depende de um monte de coisa que vai acontecer no mundo externo. E na mente dela, ela quer resolver. Por quê? Porque a ansiedade dela, né, a pressa dela, porque o povo hoje é tudo apressado mesmo, que é tudo para já. Como tudo não é para já, lá no mundo, lá fora, no externo, tudo depende de tempo. A pessoa quer resolver aquilo ali e não consegue resolver em tempo oportuno. Como não consegue resolver, vai acumular um monte de coisas para resolver na mente. E aquilo não dá jeito, a pessoa começa o quê? A ter um monte, eu estou falando de várias situações, de um monte de coisa de uma vida que a pessoa não resolve, a mente vai começando a acumular com um monte de coisas para resolver que a pessoa não resolveu. Como não há nenhuma solução, o que acontece? O sistema límbico não vai guardar isso na mente. Por quê? Vai comprometer, porque toda hora a pessoa está pensando, pensando. E aí, o que acontece? O sistema límbico dá um alerta. Opa, eu vou ter que transformar isso aí para o corpo. Vou jogar isso para o corpo. E quando o sistema decide tirar o que é emocional, o que é imaginário para jogar no corpo, o que acontece? Vai vir as reações do cognitivo. Ou seja, vai vir o quê? As situações que vão vindo. Fobias, medo, desmaios, angústias,
temores, vai começar a tremer, vai começar a ter insônia, vai começar a querer comer bastante, vai querer começar a não comer, vai querer dormir bastante ou não vai querer dormir nada. A pessoa começa a ter um desequilíbrio no corpo, exatamente por quê? Porque aquilo que estava na mente não foi resolvido. E aí passou para o corpo. Aí começa a vir as situações. É quando a pessoa começa a sente que não está bem no corpo. O que acontece? Vai no psiquiatra. Quando vai no psiquiatra, ele vai perceber que aquilo que é emocional já passou para o corpo. Conclusão, já vai te passar medicação. Ou passar para a pessoa uma medicação. E exatamente sobre as medicações que eu quero conversar também com você agora, tá? Bom, veja bem, fica ligadão aí, tá certo? Deixa eu ver se... Gente, pode fazer qualquer pergunta, tá bom? Em relação à matéria de hoje. Bom, medicações para depressão, né? A pessoa não consegue resolver, entrou em depressão, que é aquele monte de coisa para resolver, não consegue, a pessoa se acha, começa a se achar incapaz de resolver, e aí o que acontece? A mente começa a dar um sossega-leão. O próprio corpo libera o quê? Uma descarga de serotonina, né, de adrenalina, percebe? De noradrenalina, percebe? E começa a ter o quê? A pessoa começa a ficar lenta, começa a ter dificuldade para reagir. Por quê? Porque o próprio corpo, o sistema nervoso, libera, ou seja, a diminuição dessas químicas biológicas do corpo do ser humano, da mente, do corpo, exatamente para não comprometer o cérebro. Tá? Aí vem, quando a pessoa está com depressão, vai tomar antidepressivos. Quais são os antidepressivos? Aí vem a clomipramina. A clomipramina, também tem a paroxetina, e vai ter a fluoxetina, e vai ter a sertralina, vai ter o cilatropan, né? Perdão, cilatropan. Veja bem, essas medicações são antidepressivos. O cilatropan, a sertralina, né? Fluoxetina, fluoxetina, aí vem a paroxetina, aí vem o clomipramina e vem um monte de mina. Essas medicações, queridos, que eu acabei de falar, por exemplo, a sertralina é para pânico e fobia, né? O citalopram, ele é para prevenir a pessoa passou por um processo de depressão, começou a melhorar com o tratamento, começou a diminuir os sintomas, e aí vai tomar o citalopram exatamente para controlar, manter o equilíbrio, né? Enfim. Bom, essas medicações que eu citei, queridos, eles são normalizadores do fluxo de neurotransmissores, ou seja, o que eles fazem? Eles vão fazer com que os neurotransmissores, ou seja, esse pensar que a pessoa tem, comece a ficar lento. A pessoa começa a ter preguiça de pensar, ou seja, porque vai ficar com sono, vai ficar muito calmo, vai ficar meio assim, lerdo, né? Vai ficar meio que fora da casa, querendo conversar pouco, falar pouco, dormir muito, e se ficar acordado, não vai ficar calado. Por quê? Porque esses medicamentos antidepressivos, como o clomipramina, o paroxetina, o fluoxetina, sertralina, citalopram, né? Oh, por Deus, né? Enfim, essas medicações, eles trazem controle sobre os neurônios. Exatamente, para que a pessoa comece a ficar com preguiça de se mexer. Por isso que a pessoa que tem transtornos depressivos, ela quando vai ser medicada, a primeira coisa é ficar calma e calada. Por quê? Porque a pessoa em depressão, ela ou fica muito agitada, ou então ela se enterra lá na cama e não quer nem tomar banho. E isso é complicado. Agora, você pergunta, mas é preciso? Em que momento a pessoa ela tem que ir tomar essas medicações?
quando ela está exatamente sofrendo já no corpo. Ela vai no psiquiatra e aí vai ser medicado. E com razão, porque o corpo está sentindo. Mas, queridos, vai vendo. O problema das pessoas é que elas esperam adoecer fisicamente para poder pedir ajuda. Para poder ir, né, no psiquiatra, enfim. Mas se as pessoas começam a tratar a mente logo quando começam sintomas, logo quando começa a sentir as situações, eu estou com problemas, que eu quero um monte, que eu quero resolver, eu me sinto incapaz, vai procurar o quê? Aí vem psicanálise. O que é psicanálise? A psicanálise é o tratamento das emoções que não é medicamentoso. Não se usa medicações de psicanálise. Aliás, no Brasil é proibido psicólogos e psicanalistas medicarem, não se medica. Tudo é tratado através da conversa, através da associação de palavras. Na psicanálise é realizado, em sessões psicanalíticas, é realizado um tratamento emocional, onde o psicanalista vai se aprofundar no inconsciente do indivíduo e vai tirar de lá aquilo que está fazendo ele sofrer. E esse tirar de lá é chamado recalque. Então nós recalcamos aquele indivíduo, ou seja, tiramos aquela memória que está arquivada, que está produzindo neuroses, psicoses, perfeições e situações da mente. Então, por quê? Uma pessoa que tem um monte de coisa para resolver e não consegue resolver, primeira coisa que acontece, começa a ficar neurótica. Por quê? Porque ela quer resolver e ela começa a ter o quê? Neurose, ou seja, ela começa a adoecer da imaginação. Então, as pessoas que estão em depressão, elas já adoeceram neuroticamente. Por quê? Porque elas imaginam que não conseguem mais vencer aquela situação e elas simplesmente se entregam e não conseguem resolver, não conseguem administrar. Ou seja, as pessoas que estão em depressão são pessoas que embarcaram em uma viagem que elas não acreditam que são mais capazes de resolver a sua vida emocional e aí vão se lançando, vão se entregando ao sofrimento psíquico. E uma vez a pessoa se entregando ao sofrimento psíquico, o que vai acontecer? A mente vai adoecer automaticamente. A mente, que é o sistema límbico, vai entender que não tem jeito e vai ter que jogar para o corpo. Quando joga para o corpo, ou seja, quando uma memória vira uma doença, entende? Quando um pensamento vira uma doença. Meu Deus, tem condições de uma memória, uma coisa que eu pensei, virar um tumor? Tem sim. Tem. Nossa, será que uma memória que eu pensei, ele pode virar uma doença física? Sim. Pode sim. Com certeza. Compreende? Você começa a adoecer, você que eu digo, a pessoa começa a adoecer de uma memória. Tá entendendo? Você pode adoecer de uma coisa que você pensa. E se aquilo que você pensa não resolve, ou seja, todo pensamento, gente, tem que ter uma estrutura. Ou seja, eu pensei, já vou resolver, vou concluir aquele pensamento. O problema que traz a depressão, ou seja, a porta da depressão, pensa numa coisa, não resolve, não conclui. Aí pensa noutra, aí já somatiza. Porque mulheres, geralmente as mulheres, no padrão de depressão, acontece muito com as mulheres mais que com os homens. Lógico que homens entram em depressão também. E com homem com depressão, segura, só por Deus. O que acontece? As mulheres entram em depressão por quê? Elas somatizam tudo. A maioria das mulheres somatizam. Aí pega o problema da mãe que não mora com ela. Aí pega o problema do pai que não mora com ela. Aí pega o problema do irmão que não mora com ela. Pega o problema lá do filho que nem mora com ela. Pega o problema de todo mundo. O que acontece? Aí começa a pensar e tenta dar um de heroína, tenta resolver a vida de todo mundo. Aí todo mundo fica bem e quem adoece? Ela. Então, existe uma coisa chamada, uma doença emocional chamada psicossomatismo ou psicossomático. É quando uma pessoa pega o problema de todo mundo e tenta resolver.
ela tem os problemas emocionais dela, aí tenta ser o herói, aquele homem que tenta ser herói da família inteira, aí em depressão. Aquela mulher que tenta ser heroína da família inteira. O que acontece? Todo mundo fica sendo tratado e ela vai adoecer. Por que adoece? Adoece porque quer ter o controle, quer ajudar todo mundo e acha que tem condições de ajudar todo mundo. Conclusão, fica doente. Fica depressiva. Aí daqui a pouco a mulher não consegue ter prazer no seu casamento, não consegue ter prazer nem no relacionamento sexual, não consegue ter prazer em sair com a família, o homem não consegue ter prazer, enfim, na vida, com a família, com os amigos. Começa aquela pessoa que começa a se lançar no problema. Por quê? Porque está somatizando, ou seja, está tendo uma atitude. Geralmente, gente, as pessoas que têm esse problema, que adquirem esse transtorno do psicossomatismo ou transtornos psicossomáticos, são pessoas que são muito orgulhosas. Elas acham, não, eu consigo, porque eu sou temperamental, eu sou colérico e ninguém manda em mim, porque eu sou assim mesmo. O que acontece? Essas pessoas são as primeiras a entrar em depressão. Por quê? Porque elas acham que conseguem controlar o mundo inteiro. Aí é uma pessoa que manda em todo mundo, quer controlar todo mundo, pessoa que sempre quer estar certa. O que acontece? Quando entra em depressão, sangue de Jesus na vida dessa pessoa vai ter que tratar. Por quê? Ou seja, a pessoa acha que o temperamento consegue resolver os transtornos. Aí o que acontece? Vai pro buraco com temperamento e tudo. Aí o que acontece? Vai ter que ir tratar. Então, deixa eu dar uma dica. Como psicólogo, neuropsicólogo, psicólogo clínico e psicanalista. Ao invés de correr atrás de cura, evita adoecer. Ah, como é que eu vou evitar adoecer? Vai procurar tratamento psicanalítico. Vai procurar terapia. E a terapia é maravilhosa, porque você senta, conversa. Você vai, na conversa, vai saindo todos esses parasitas que a pessoa tem dentro dela, né? As memórias do passado, as tristezas que teve com o pai, as dificuldades que teve com a mãe, as dificuldades que teve com a família, aquelas vezes aquela ira que tem do irmão, ou aquela decepção que teve com um amigo, ou então aquela pessoa que teve uma infância maravilhosa, mas nunca se sentiu amado, se sentiu querido, e enfim, na terapia, a pessoa vai sendo tratada emocionalmente, e o psicanalista tem essa função de tratar a emoção daquela pessoa. Compreende? Então, queridos, bom, repetindo, clomipramina, paroxetina, fluoxetina, sertralina, citalopram. Essas medicações são antidepressivos. Eles são passados para tratamento de transtornos e também para diminuir o fluxo de informações entre os neurônios. Ou seja, os neurônios da pessoa que está em depressão, ela fica assim, ó, toda hora, fica muito rápido. As informações, são muitas informações que a pessoa está sofrendo, ela quer ser, então fica imaginando como sair, e não consegue. O que acontece? Quando toma essas medicações, ela vai o quê? Ficar tranquila e os neurônios vão ficar mais lentos. As informações, é um desacelerar dos neurônios, tá? Ok, vamos para a questão das medicações para controlar a ansiedade, né? Tem aqui na minha colinha aqui, deixa eu ver aqui na minha colinha. Ok, tá, ó, vai vendo. Medicações para controlar a ansiedade. Tem alprazolam, frontal e o apraz. Também tem o buspirona, também o brumazepam, tem o clonazepam, tem o cloxazolam e o diazepam. Tem o Valium, o Ocaldir, também tem o Rivotril, também tem o Lexotan, também tem o Ancitec, também tem, bom, já falei o Apraz. Tudo isso é para ansiedade. Na segunda-feira eu falei sobre ansiedade. Ansiedade, né, depois semana que vem vou repetir tudo, mas basicamente ansiedade é o desejo de ter o domínio sobre algo que você perdeu no passado ou alguma coisa que está tentando conquistar no futuro. E a pessoa no presente fica preso entre o passado, que
que não conseguiu controlar e perdeu, e aquele futuro que ela quer adquirir e fica lutando para adquirir aquilo ali, não consegue, não chegou ainda, mas ela quer, e ela fica articulando para que as coisas venham. O João Peroni, a Cristina Penacchione, né? E o João Peroni Júnior. Sejam bem-vindos também, tá? Tem outra pessoa também, que é o Adriano, o profeta Adriano, amém? O José Rodrigues também, a Marilda da Silva, né? A Rosângela Brandão, amém. Bom, queridos, então, nessa questão dessas medicações, repetindo, medicações para ansiedade, alprazolam frontal, apraz, buspirona, o Ancitec, né? O Brumazepam, o Lexotan, o Clonazepam, o Rivotril, o Ocadil, o Valium, o Diazepam, o Cloxazolam e também o Clonazepam. Tudo isso é para uma coisa chamada ansiedade. O que eles vão fazer? No geral, essas medicações, elas vão diminuir a irritabilidade, né? Vão controlar, vão trabalhar na questão da insônia, também na concentração do indivíduo e também no medo, comportamento de tensão, né? Essas medicações todas, né? Elas são passadas para o controle. Veja bem, gente, toda pessoa que não trata as emoções elas vão se transformar em enfermidades físicas. Quem é que transforma isso em físico? É uma coisa chamada, propriamente da pessoa vai transformar um pensar, né? Vai transformar um pensar, uma memória, um pensamento, vai transformar isso em doença. Como? Quem é que faz isso? Uma coisa chamada sistema límbico, que é o que está aqui no centro do seu cérebro. O sistema límbico é o que decide se uma coisa vai ser física ou vai permanecer nas emoções. Agora, então se eu quer dizer que eu estou com depressão, e aí eu tomo tudo isso aí, vou ficar livre da depressão? E aí? Tá, então eu estou com transtorno de ansiedade generalizado. Sou uma pessoa muito ansiosa, tenho dificuldade. E aí? Quer dizer que eu tomando esse monte de medicação que o senhor falou, neuropsicólogo e psicanalista Carlos. Se eu tomar tudo isso aí, tô de boa? Vou ficar curadíssimo? Primeiro que não vai ficar, né? Não vai ficar. Por que não vai ficar? Não vai ficar assim. A medicação, ela tem uma função de controlar o cognitivo. Então, uma pessoa, né? Vou explicar por que a pessoa chega a não ficar curada. Primeiro depende de cada pessoa, mas veja bem. Roberta Santos, oi filha, tudo bem? Manda um abraço para todo mundo aí, beleza? Veja bem, uma medicação, ela tem a função de controlar o físico. A medicação, ela tem a função de controlar, sarar o físico e não sarar o emocional. Você entende? Porque o emocional não se trata de medicações. O emocional se trata de imaginações. Então não é o campo da medicação. A imaginação, ela pode se transformar em algo físico que vai ser tratado com medicação e é obrigatório. Se chegou no físico, acabou, tem que tratar. Vai tomar medicação para sarar o físico, mas o emocional não é sarado com medicação. Por que não é? Porque não existe uma pílula que cura uma emoção, entende? Para tratar as emoções, é necessário o quê? Acompanhamento psicológico clínico e também psicanalítico. Então, no caso dessa administração, é uma administração psicanalítica. Eu estou em depressão. Quer dizer, se eu já estou sendo medicado, eu posso fazer terapias psicanalíticas, procurar um psicanalista? Pode e deve, entende? Aliás, os doutores, os psiquiatras, quando eles vão vendo que o indivíduo está sendo medicado, está seguindo a regra direitinho, o que acontece? Eles vão falar assim, olha, você vai tomando medicação, mas vai fazer terapia. Por quê? Na terapia vai se tratar o emocional e na medicação vai se tratar o físico. Ok? É assim que funciona. Nós, psicanalistas e psicólogos clínicos e psicólogos ou neuropsicólogos, tratamos o emocional. E o indivíduo
psiquiatra não vai tratar o seu emocional, ele vai tratar o seu físico. Você chega lá porque o seu corpo já está tendo a manifestação, e aí vai controlar através da medicação, e é necessário. Não estou dizendo que não deve ser medicado, deve, uma vez que foi provado, deve. Agora, existe uma galera por aí que acontece? Fica se automedicando sem um doutor. Fica se automedicando sem ter passado por um especialista. O fulano tomou essa medicação para transtorno, vou tomar um pouquinho. Quer dizer, nem passou por um psiquiatra, nem passou por um especialista, o que acontece? Já vai se medicar. Esse é o problema de muita gente no Brasil, de uma boa parte da população. As pessoas estão se automedicando. Por quê? As pessoas ilusoriamente acreditam que se ela tomar uma medicação vai ser curada, e acontece, aí vai gravar, né? Então, queridos, eu estou falando de uma coisa, de uma medicação sendo passada e medicada, receitada por um especialista, um psiquiatra, que é o que pode, que é o que está autorizado a passar a medicação, compreende? Para os transtornos, né? Então, eu estou com gripe, vou tomar uma medicação, não, vai um psiquiatra para tratar de uma gripe, vai no clínico geral, né? Vai, enfim, mas quando se trata de transtornos, distúrbios, síndromes, que são os problemas emocionais, neuroses, psicoses, dificuldades na psique, nas emoções, o desequilíbrio emocional, a pessoa tem que tratar exatamente com psicanálise, que vai tratar o emocional, e com medicação, que vai tratar o físico. Quando o indivíduo está sendo medicado, ele deve fazer terapia? Deve, é obrigatório fazer. Por quê? Porque ele vai tratar o emocional. Se a pessoa está tratando o físico, está tomando medicação e tal, e não vai fazer terapia, o que acontece? Ela vai achar que as emoções dela estão curadíssimas. Só porque o físico está curado, as emoções são curadas. Emocional se trata com psicanálise, com terapia. Vai por mim. E você vai bem, tá bom? Bom, aí vem a questão que tipo de medicação é passado para controlar as psicoses? São medicações chamadas de Amplictilo ou Amplictil. Essas medicações, ou essa medicação, que é a mesma, eles vão produzir, assim, controle para as pessoas que adoecem de psicose, controle de agitações, né, controle para não vomitar, e também vai tratar aqueles transtornos longos. Por exemplo, uma paranoia, a pessoa começa a ter, aí ela vai controlar a pessoa para a pessoa relaxar. No geral, essas medicações é para dar um sossego-leão no indivíduo, para ele acalmar, né, principalmente nos psicóticos. Também uma medicação chamada olanzapina, olanzapina, essa medicação é passada para controle da esquizofrenia. Quem que é a esquizofrenia? É um indivíduo que já está fora da casa. Ele fica imaginando que tem gente perseguindo ele, ou fica conversando com pessoas que não estão presentes, que nem está ali. Percebe? A pessoa começa a viajar, ela perde o controle, ela se desconecta da realidade e passa a entrar dentro da realidade que ela imagina. Isso chama-se esquizofrenia. Esquizo significa mente e frenia significa divisão. Então a esquizofrenia é a doença da mente dividida, tá? Bom, então por hoje é só isso, né? Eu estou ministrando, falei sobre a questão das medicações que são antidepressivos, né? Também as medicações que são passadas para ansiedade, né? Repetindo aí para você que está ligado: clomipramina, paroxetina, fluoxetina, sertralina, citalopram são são antidepressivos, são passados para a pessoa acalmar e diminuir o fluxo de informações entre os neurônios, tá? Para controlar a ansiedade, vem alprazolam, frontal, o alpraz, que é melhor, o apraz, também o buspirona, o Ancitec, o brumapezam, também o Lexotan e também o clonazepam, o Rivotril, o Alcaldir e também o cloxazolam e também Valium e também o diazepam. Essas medicações são passadas exatamente para controle da ansiedade, ou seja,
a pessoa vai controlar a irritabilidade, vai resolver a questão da insônia e também a questão da concentração, né? E também a sensação de medo e também a sensação de tensão. Então, e também para as pessoas que estão sofrendo de psicose, é passado o Ampliquitil ou Ampliquitole. Perdão, Ampliquitilo, né? Entre essas medicações são passadas para pessoas que estão passando por transtornos de psicose. E também o Olampazina, que é para tratamento de esquizofrenia. Bom, essas medicações estão explicadas e a pessoa não precisa dar... Porque assim, a pessoa que tem, por exemplo, hipocondrismo, é uma pessoa que sofre de neurose, porque a pessoa, o hipocondrismo é uma neurose, né? É uma doença neurótica, é uma doença mental neurótica. A pessoa acredita que se ela ficar se medicando, medicando, ah não, fulano falou de uma medicação, vai lá e compra e toma. Ah, fulano falou de outro. Aí vai se medicando, automedicando e vai adoecendo, não resolve nada. Porque a pessoa que é hipocondríaca adoece da mania de tomar medicação. E ela acha que vai estar sendo... Não, estou tomando um monte de medicação, estou bem. O que acontece? Tanto que ela não está bem, que está sempre querendo novas medicações, porque nunca satisfaz. É um problema de ansiedade, né? Porque na questão dessa paranoia, né? Desse hipocondrismo, a pessoa luta para poder alcançar a cura pela medicação e não consegue, porque não trata a mente. Aí vai ter que tratar o quê? De neurose. Então, está sendo dado essa ministração. Eu sou o professor Carlos, neuropsicólogo e psicanalista, psicólogo clínico. E você é o meu convidado. Você pode entrar em contato comigo e fazer um curso, né, de psicanálise conosco. Aí eu te coloco na nossa plataforma. Você liga lá, ou melhor, bota no zap lá, 017, ou me liga, né, 017 99766 4927 ou 017 997 19 56 98 e você entra em contato comigo e nós vamos conversar um pouco e aí eu te coloco na nossa plataforma do curso de formação em psicanálise da nossa escola Centro de Psicanálise para o Brasil, Centro Psicanalítico do Brasil, que é a nossa escola. Ok? Bom, por enquanto só, estarei de volta na terça-feira que vem às 8 da noite e vou dar uma geral de todas as ministrações que dei até agora. Ou seja, vou falar sobre id, ego, superego, vou falar sobre consciência pré-consciente e inconsciente, vou falar sobre neurose, psicose e perversões, e também vou falar, vou de novo dar outro toque na questão da medicação, beleza? E também vamos caminhar para falar sobre síndromes e nome das síndromes dos transtornos, para ver o que é, para identificar como que o psicanalista vai identificar essas enfermidades emocionais no povo, ok? Por enquanto só, muito obrigado, sejam bem-vindos, obrigado por estar conosco. Vamos ver quem está por aqui: Suzana Passati, Ventura, a Priscila Gomes, Roberta Santos, João Peroni Júnior, Cristina Penacchione, o Profeta Adriano, José Rodrigues, né? A Maria da Silva, Rosângela Brandão, né? A Janaína Nunes, amém. O Cristiano Vicente, né? O Luiz Carneiro, meu grande amigo. A Silmara Sanches e também a Ana Maria. E Ana Maria, Deus abençoe, um abraço, Deus abençoe. E também o Santa Cecília está ligado aqui também, beleza? Ok? E a Alessandra Santos. Bom, até a próxima, Deus abençoe. E a gente se vê na terça-feira que vem, às 8 da noite. Um abraço.